A paz do Senhor, tudo bem? Que Deus abençoe a vocês, que Deus venha trazer nessa tarde aqui conhecimento. Eu coloquei aí o medo de perder a salvação e coloquei a data aí também, né? Eu queria estar aqui comentando hoje sobre essa questão de salvação e também, aqui também está trazendo um pouquinho só do comentário sobre calvinismo e também sobre aí os pais e também sobre a reforma protestante e etc. Só para a gente ter um pouco de conhecimento. Eu sei que muitos não vão ver esse vídeo agora, mas depois, quem sabe, pode estar vendo aí para estar acrescentando em conhecimento, ok? Vamos lá? Primeira coisa eu quero dizer que eu não vou aqui estar tratando dos mínimos detalhes, falar sobre Armínio, sobre e etc. Não, eu quero aqui só apenas andar um pouquinho na história, um pouquinho. Eu poderia dizer aqui agora que muitos calvinistas dizem que o pai é o João Calvino, o pai do calvinismo, mas eu posso assim colocar que para mim seria o pai do calvinismo Agostinho e também Lutero, né? A gente vai ver que o próprio Calvino ele tem as ideias, né, de Agostinho demais, ele se espelhou muito. Não é à toa que então ele fala 400 vezes, ele cita Agostinho em alguns dos seus discursos, a gente vai entender. E é interessante que Agostinho, esses homens, esses pais, ele tinha um grande problema, além deles serem católicos, eles tinham um grande problema de estar trabalhando com si mesmo. Eles tinham uma luta pessoal. E a coisa que eu acho assim um pouco complicado, e que até mesmo nos dias de hoje tem, e esses homens passaram por isso, foi uma guerra neles mesmos. Você vai ver que Agostinho, ele tinha um grande problema, um vício, na realidade, um vício carnal, e ele lutou muito para isso. Ele lutou demais para fazer aquela luta entre a carne e o espírito. Então ele fugiu para todos os lados para tentar descobrir, para tentar buscar uma solução para o seu problema. Ele tentou buscar, mas realmente o que trouxe mais só foi mais dúvida ainda. Ele entrou também para um grupo do tal do Mani também, que era que eles também praticavam aquela questão de bem e mal, a carne não presta, e tinha que ficar de olho porque o camarada não tinha controle. Então tudo aderia àquela dúvida que ele tinha sobre ele mesmo e esse controle. E é interessante que a gente vê nesses homens que eles tentam resolver problemas difíceis, problemas que muitas vezes não tem solução, a não ser na Bíblia, a não ser buscando solução na palavra. E exatamente isso que eu quero dizer. Você vai observar que o próprio Lutero, ele também lia as literaturas de Agostinho. E também Calvino também lia também as literaturas de também Agostinho. Então você vai ver que eles tinham essa mesma visão, né? Você vai observar que eles tinham essa mesma luta entre eles mesmos. Eu estou acostumado a dizer que Martinho Lutero ele tinha um problema psicológico, porque a guerra era com ele, a guerra. Essa dúvida, eu não vou ser, o meu pecado é tanto, eu sou pecador, eu não mereço nada. Ele se machucava para tentar pagar as obras a qual ele entendia. Não é à toa que o texto que ele colocou foi que o justo viverá pela fé, mas Calvino usou outro texto, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então você vai ver que quase o mesmo procedimento na direção ali de Calvino. Calvino se espelhou, abraçou a visão de Lutero, e dentre outros reformadores também. Então você vê que é uma escada. Dizer que Calvino, ele mesmo teve a sua tese, é interessante que perguntaram para Calvino quem são esses eleitos, e o próprio Calvino disse que ele não sabia, mas ele fez 3 teses para identificar, né? Que seria a pessoa confessar em público, que seria a Santa Ceia, que seria
fazer todo o ritual da igreja, isso, e identificar que ele abraçou essa fé, que ele abraçou. Mas eu consigo identificar o medo que esses homens tinham de perder a salvação. Então a gente procura a resposta para tudo, e muitas vezes não encontramos a resposta. É por isso que eu sou acostumado a dizer que tem doutrina bíblica que, se você tentar vasculhar, cavar, tentar buscar, você se perde no meio do caminho. Por exemplo, Trindade, a soberania, a salvação, né? Todas essas doutrinas, elas muitas vezes, alguns líderes, eles se perdem no meio do caminho. Calvino, por observar as literaturas de Agostinho, porque tinha muitos livros, obras, vamos dizer, ele se espelhou. Não é à toa, como eu vou repetir, 400 vezes ele cita Agostinho nas suas obras, ou até mesmo quando ele ia dialogar, quando ele ia falar, ele falava muito bem. Então você vai observar isso. E Calvino, ele era um pouco muito duro em algumas doutrinas dele. É interessante nós aqui frisar e não se esquecer que naquela época não era igual hoje. As pessoas não abraçavam a fé por ler a Bíblia ou por observar a palavra. Não. Era força. Ou abraçava a minha doutrina, ou era expulso da cidade. Então não era tão simples assim como muitos imaginavam. Então, medo de perder a salvação. E é interessante que em Genebra, o próprio Calvino, ele impõe as suas regras ali dentro. Ele colocava as suas regras. Então, quando ele foi expulso da primeira vez de lá por colocar algumas regras morais lá dentro que pesou, ele foi expulso de lá, juntamente com seu irmão. Foi expulso da cidade de lá por causa dessas regras. E aí ele é chamado de novo para lá. Por quê? Porque o catolicismo estava voltando devagar. E aí ele voltou para lá, para tentar colocar as coisas em ordem. Só que aí que ele faz? Ele tira todas aquelas pessoas que tentaram atrapalhar na primeira vez o que ele tinha colocado. Porque quem tinha razão em tudo isso era ele. Ele era o dono da razão. É por isso que eu começo a observar e ver que a história, ela vai nos ensinar. Então, olhar para Calvino como que foi ele que tirou essa tese da soberania e também da predestinação, não, ela é muito mais antiga. Como é que é isso, Kleber? Então ela é antiga? Sim, de homens que teve perdas graves, de homens que passaram problemas psicológicos fortes, de homens que buscaram a resposta. Por exemplo, pessoas que teve perda, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que passavam problemas, sim, de libertação para si mesmo. Por exemplo, o próprio Agostinho, que tinha um problema que os estudiosos sabem muito bem qual era o problema dele, que o camarada era difícil demais, não tinha controle. Ele buscava essa solução para saber que luta é essa contra a carne e contra o espírito. Ele queria saber, e muitas vezes ele não tinha resposta. É por isso que ele buscou em vários lugares resposta filosófica, buscava em seminários, buscava em outros lugares de grupos religiosos, tentava buscar onde ele via que ele se encaixava lá, ele estava lá para buscar. E aí ele não tinha resposta. Ele não tinha resposta. O próprio Agostinho, a mente dele foi abrir assim totalmente quando ele ouviu a mensagem de Ambrósio. Que é aí que a mente dele foi se abrir um pouquinho, ele abriu e viu a interpretação, como era interpretada a palavra de Deus, aí ele foi entender, aí que as coisas começaram a abrir a mente dele. Mas mesmo assim ele continuou com o mesmo pensamento, ele continuou sobre a natureza pecaminosa, sobre o que o homem é em si, como essa luta. Ele já vinha com a mentalidade lá do grupo dos Mani, já vinha com aquela mentalidade que o corpo do ser humano não presta, aquela mentalidade dos gnósticos, já vinha já de lá de trás. Então tudo vem caminhando. Quando você vai pegando na meada ali do terceiro século, vai até o século XVI, você vai ver que os pensamentos desses homens, eles começam a se encaixar. Algumas coisas tira, outras se encaixa. Algumas coisas vão se encaixando. Você vai ver que Martinho Lutero,
ele era uma pessoa, eu vou dizer e vou continuar dizendo, quem já leu as obras dele, era desequilibrado. Claro que todos esses homens teve o seu papel na história, que o plano, mover de Deus, o esforço desses homens, perderam vidas, outros pagaram o preço para que o evangelho viesse chegar a determinado lugar. Maravilha, glória a Deus por isso. Mas eu sou acostumado a dizer que teólogo que se apega à doutrina de pais da igreja, de reformadores, de protestantes, eles se perdem. Por que eu falo isso? Porque o estudo em determinada doutrina não era tão aprofundado. Eles pegavam a doutrina, não é igual hoje que você tem material para estudar, tem material para olhar, tem internet, tem livros, comentários, manuscritos que seja original do antigo, cópias do novo, você tem para estudar. Mas naquela época não tinha. Então eles tinham que pegar literatura, obras de outras pessoas para ver se encaixava aquilo que eles estavam achando realmente. Então, Calvino nunca ele tirou essas ideias, ele copiou, ele sistematizou de outras pessoas. Alguns vão dizer, não, Kleber, ele é o pai do calvinismo. É lógico. Ele foi um governador de Genebra, vamos colocar assim. Tá? Até mesmo os anabatistas, eles foram expulsos de lá por o próprio Calvino virar um detetive particular e pedir investigação contra eles. Porque ele estava contra muitas coisas. Por exemplo, o batismo de criança. Até hoje algumas denominações ainda fazem isso. Porque pegam como que a circuncisão, ela no Novo Testamento vira o batismo para criança. Outros, a criança não nasce com a natureza pecaminosa. É no decorrer que ela assim vai. Mas é complicado. Sabe por que é complicado? Porque sempre tem alguém que imita o outro, pega de outro. É por isso que é sempre bom focarmos na igreja do primeiro século. Porque a tendência do homem é errar no meio do caminho. E tentar descobrir a verdade. Ele não encontra, ele quer buscar de um jeito. E o único caminho que Agostinho, Lutero e dentre outros encontraram, sabe qual foi? Eu estou colocando esses nomes porque são os mais focados. Wesley também, né? Foi também, mas são os homens focados. Foi o único jeito de descobrir uma solução. Foi o único caminho para tirar as dúvidas de tudo. Deus é soberano. Deus é soberano. O pensamento de Agostinho no catolicismo era doutrina, tá? Eclesiástica. Mas no protestantismo era a graça e o pecado. Então a guerra que eles tinham, e com certeza eles não tinham todas essas ferramentas, por isso que se perderam no meio do caminho. Esqueceram da palavra de Deus. Esqueceram. Aí é onde os calvinistas dizem que iluminou, eles foram alcançados e etc. E aí se abriu. Mas como ele enxergava essa salvação em Jesus? Como eles enxergavam? Como eles enxergavam isso? Jesus veio, pagou. Mas não foi um pagamento total, foi só metade. Não, ele pagou o preço. Ele pagou. Mas o Lutero não entendia isso. Ele olhava para o seu pecado e esquecia do sacrifício na cruz do Calvário. Esquecia. Ele se esqueceu disso, que ele veio para isso. Então você vai ver que o pensamento do protestante era graça e pecado. Eles tentavam entender a graça e também o pecado. Como que isso se encaixa? Como que o ser humano ele vai encaixar com isso? Eles tentavam buscar um assunto que eles mesmos não tinham possibilidade. Então eles tinham que buscar literatura de outros escritores, de outros homens autores, como o próprio Agostinho mesmo, estudou demais nessa área. Lutero também tentou entender isso demais e um versículo abriu a mente dele. Mas aí a única solução que ele encontrou foi que tudo que acontece é permissão de Deus. E essa fala não é muito bom nos dias de hoje para quem o que está acontecendo hoje. Mas aqui ele aderiu para
esse grupo do próprio, o próprio que fundou o Mani, né? Que desse tal de bem e mal encaixava com ele, né? Com o próprio ele, porque ele buscava a resposta para ele. E isso é o mal do ser humano. Ele quer buscar para ele a solução e ele não encontra, e aí ele inventa alguma coisa para justificar aquilo que ele é. Então você tira a sua responsabilidade. Você tira a sua responsabilidade e coloca tudo em Deus. É isso que o homem faz quando procura buscar uma direção. É isso. Tá? Como eu disse, ele foi impactado, o próprio Agostinho, pela pregação de Ambrósio. Wycliffe no século XIII, Hus no século XIII também. Lutero no século XIV estudou na mesma mosteiro de Agostiniano, também Lutero. Então você vê que eles vão seguindo o mesmo caminho, vão seguindo a mesma literatura e a mesma teologia de Agostinho, eles vão seguindo a mesma, porque ele buscava uma resposta para os problemas dele, do que ele estava passando, tá? Que era pessoal, moral. Então ele sabia o que ele estava passando. Então o próprio Lutero vem seguindo também a mesma literatura, o mesmo pensamento de Agostinho. E isso vai indo, tá? E aí a gente vai vendo a situação dos anabatistas no século XV também, né? Que chamaram radicais, etc. Todos vocês já conhecem. Conhecido hoje como os menonitas, uritas, batistas, quaker, congregacionalista e etc. E aí a gente vai ver aqui que João, o Calvino, em 1509, nasceu na França, como você já conhece. Olha o que ele estudou. Estudou teologia, tomou ideias de Martim Lutero. Olha só, ele tomou ideia de Martim Lutero. Então ele mesmo não fez a própria tese dele. Ele tomou ideia, encaixou com aquilo que encaixava com o que ele estava passando, porque ele teve muitas perdas, ele buscava a resposta, ele não tinha resposta, porque ele, para quem já estudou a biografia de Martinho, o próprio Calvino, sabe do que ele passou na vida dele, as perdas e tudo que ele passou. Ele queria uma resposta e ele só olhou para um lado e descobriu: tudo é permissão de Deus. Ele quis que morresse, ele quis tirar, até a própria mãe dele. Tudo para ele, a resposta onde ele chegou foi permissão de Deus. Foi isso que ele encontrou. E aí ele buscou e pegou as ideias também de Martim Lutero, também para encaixar com as ideias dele. Então ele buscou também, pegou de Agostinho, pegou de Lutero e etc. e fez esse compêndio. E aí foi aonde ele tirou toda essa ideia de soberania, predestinação, seguindo uma literatura. Então dizer que ele só o pai do calvinismo, não. Já vinha essa ideia, porque eu não tenho resposta para tudo, então eu vou criar alguém para me colocar a culpa de tudo, né? Então nós vamos colocar, é o que acontece até mesmo no ateísmo, faz isso. Eles não são, porque o ateu, ele não tem resposta, e aí ele vira um ateu, porque ele não tem, morreu de câncer, morreu disso, morreu daquilo. Aonde estava Deus? Deus estava onde? Por que Deus não agiu? Por que Deus não fez? Por que Deus não trabalhou? Deus não existe, então não vou crer em ninguém. É isso. Só que ao contrário deles, não. Eles encontrou uma resposta. Eles encontrou a resposta em quem? Em Deus. Deus é culpado do quê? Adão caiu, Deus determinou. Caim morreu, Deus determinou. Aquele povo de Noé morreu, Deus determinou. Tudo Deus determinou. O cara levou um tiro, Deus determinou. Então a resposta é essa. A fulana vem e fala: ei, minha vida tá assim. Deus determinou a isso. É interessante que, só para concretizar aqui, que a própria em Genebra, essa visão calvinista em Genebra era interessante para os ricos, para a burguesia. Para a burguesia. Era confirmado pelos bens que eles tinham lá. Pelos bens que eles tinham. Então essa doutrina calvinista era muito boa para os ricos, porque para os pobres era complicado. Era complicado. Adentrar para esse lado de soberania, predestinação e etc., não só na área da salvação, mas também da área financeira, para a burguesia em Genebra, a confirmação da escolha eram os bens materiais. Então Calvino sabia, Lutero entendia isso.
Então é interessante essa questão aqui. Então ele estudou, né, as obras de Agostinho. Calvino estudou demais as obras de Agostinho. Olha aí, ele deveria, não era se chamar de pai do calvinismo, ele deveria ser Agostinho, pai do calvinismo. Não é Calvino, é Agostinho, tá? Então ele estudou as obras de Agostinho até o tutano, vivia estudando as obras de Agostinho, tá? Estudou direito, detalhes, abraçou a visão de Lutero, tá? Abraçou total. Tá mesmo desequilibrado lá, ele abraçou, tá bom? Abandonou o catolicismo, foi para o protestantismo, foi para Genebra, ficou lá 2 anos, foi expulso, como eu disse naquela hora de lá, tá? Motivo, Código Civil pesado, tá? Em 1547, Calvino foi chamado de novo a Genebra, pedido das autoridades, após ele eliminar os seus opositores. Calvino tornou-se governante em Genebra. Tá? A palavra dele tinha peso lá dentro, até mesmo para julgamento. Alguns falam que não, mas muitas coisas ficou no anonimato e sem resposta, porque ele tinha voz ativa lá, ele fazia parte do conselho religioso, moral, ele ditava as regras em Genebra, ele ditava lá, tá? Como eu falei, ele citou 400 vezes Agostinho. Isso é gostar do camarada, hein? Isso é gostar demais, hein? Olha, eu vou dizer, rapaz, mais do que Jesus, né? Vai saber. Observação: Calvino foi chamado de Papa Protestante. Papa Protestante, Calvino foi chamado. Ele foi chamado de ditador de Genebra. Ele foi chamado. Talvez os calvinistas não leem essas obras, não gostam, porque só lê a parte que ele é o fundador e a tese dele é boa, mas biblicamente ninguém busca, só busca aquilo que ele fala, aquilo que ele mostrou, mas sabe que ele buscou lá de Agostinho, buscou de Lutero, e ele sistematizou algumas coisas na sua visão, mas tudo tem fundamento lá atrás. Tudo fundamento de algo pessoal que esses camaradas passaram, que eles tinham buscando resposta, mas não tinha. Não tinha. E eles não queriam tomar de si mesmo as suas escolhas, dizer que eles estavam errados. Não, eles diziam, não, eu não consigo, eu não posso, porque a minha natureza, eu sou depravação total, eu estou acabado, eu estou destruído, eu não tenho possibilidade de decidir se eu largo ou não. Agostinho não tinha essa possibilidade, ele queria, mas não conseguia, ele queria parar daquele ato horrível que ele fazia, o viciado. Aí ele não conseguia, ele queria encontrar uma resposta, mas não conseguia. Ele não conseguia. Ele foi para todo tipo de ramo de religião e não conseguiu nada. Aí ele queria buscar uma solução. E aí Martinho Lutero, a mesma coisa. Saiu do catolicismo, não aceitando as coisas de lá, foi buscar resposta, não conseguiu, se martirizando por causa de seus pecados, porque ele se achava o pior dessa terra. E aí começou a buscar a solução e não encontrar. Era ditador de Genebra. Os próprios anabatistas, como eu disse, foi expulso de lá porque não aderiram àquilo que ele queria. E outra coisa, ai de quem não aceitasse as opiniões de Calvino. Ai, tem escrito que diz que o cara era nojento, era chato demais. Ai, o que eu estou dizendo aqui não é porque ele já foi. O que eu estou dizendo aqui é porque tem gente, tem pessoas que idolatra a doutrina de Calvino e não tenta buscar da onde ele tirou isso, da onde ele buscou essa doutrina de predestinação. Eleitos um e outros não. Aonde? É bíblico. Do mesmo jeito que há textos que comprovam que Deus, ele escolheu a todos, mas tem que ter essa resposta. Tem que ter essa resposta. Ditador de Genebra. As opiniões que valia em Genebra era só a dele. Só a dele poderia falar. É diferente de hoje? Fale de algum calvinista pra você ver. O que ele fala tem que cair na lata. Pá! Tem que ser o que ele falar. Se você for contra eles, é perigoso. É perigoso. Tem que ser o que eles falar. Era igualzinho o Calvino.
Se não concordasse com ele em Genebra, ó, desocupa a casa, sai da cidade. Se eu não estiver enganado, era 20 mil habitantes. Você pode me corrigir depois no comentário aí, tá? Quem não concordasse, rua, cai fora. Quem não aceitasse a doutrina era banido, ou seja, da predestinação. Nossa, era fácil essa desculpa. Era fácil, ele encontrava texto que provava que tinha que abraçar. Por quê? Ele queria o máximo de eleito naquela cidade. Então aonde ele chegasse, ele queria colocar várias pessoas que comprovava através daquela atitude das 3 teses que eu falei no começo, das 3 teses que ele comprovava que aquela pessoa era eleita. Ele não sabia identificar que era eleito, mas ele tinha 3 teses que identificava, que eram os rituais que eu te falei outrora. Então ele queria o máximo dessas pessoas para ser identificado. Então uma cidade de eleitos, já pensou? Mas não era pela palavra, era a força. Já viu falar essa frase? Querido, a força. Na Idade Média era assim também, a força. Muitos judeus teve que aceitar a força. Ou aceita ou some daqui, ou aceita ou sai da cidade, ou aceita ou era expulso. É assim, mano. Era assim que ele fazia. Os anabatistas foram banidos também por investigação. Alguns vão dizer, não, isso daí é literatura falsa, tal. Será? Será? Eu tenho aqui vários livros históricos, tá? História da igreja, história dos pais, tem também, tem um monte de livros aqui históricos. Será que está todo mundo errado? O próprio Miguel Servet, né, que é 1511 também, ele foi queimado também. Na realidade, ele consentiu, tentou minimizar as coisas, mas ele mesmo disse com a palavra dele que se ele pisasse em Genebra, ele não ia sair vivo. Palavras de Calvino. Ele não ia sair vivo. Porque ele não aceitava o batismo de criança, não aceitava a doutrina da Trindade. Um assunto que era tabu na época. Tabu. A igreja, o cristianismo daquela época aceitava. Mas era um tabu, não tinha um estudo aprofundado sobre a Trindade. Mas lá o que valia era a sua doutrina. É como hoje, o que vale é a sua doutrina. Como Calvino fez. Aqui o que vale é o que eu ditei. Ele ditava regras na cidade. Ele ditava regra. Leis morais para a igreja. Ele ditava se ia ter culto, se não ia, se ia ter louvor, se não ia, se ia ir, se não ia. Ué, infelizmente é verdade. Pode até as pessoas achar ruim por causa desse vídeo, outro não querer. Tudo bem, vai ficar guardado. Um dia eu sei que vão ver. Era isso que ele fazia. É diferente de hoje? Eu tenho que aceitar o que você acredita? Não. Vá pesquisar, vá buscar, vá estudar, vai olhar, para não cair no engano do diabo. Para não cair no engano. Como eu disse, Servet morreu também queimado em Genebra, por consentimento dele. Agora aqui rapidamente os 5 solas protestante, do protestante. Somente as escrituras ou sola escritura, somente a fé ou soli fide, somente a graça ou soli gratia, somente Cristo ou soli Christus, glória somente a Deus ou soli Deo glória, tá? E dos católicos também. Os 5 também, escritura e tradição. Olha para onde está jogando o calvinismo. Eles confundem o que nós acreditamos e também como que é essa questão de livre-arbítrio, escolha e etc. Como se a gente ajuda a Deus, como se a gente vai ajudar a Deus a fazer alguma coisa. Oh meu Deus do céu, a mente é tão... Eles, naquela época eles focavam no catolicismo, eles focavam no pelagianismo, que tinha uma visão totalmente oposta daquilo que nós arminianos acreditamos hoje. É totalmente diferente. Eu não quero falar sobre os 5 pontos do arminiano, mas eu quero dizer isso. Graça ou mérito, Cristo, Maria e Santo, Deus, Santo e Papa. Esse era o foco do catolicismo, tá? Agora, presta atenção no pensamento do calvinismo, tá? Que ele pensa das igrejas hoje, tá? Agora aqui é o 5 pontos
do calvinismo. Depois é o pensamento deles, tá? É a eleição incondicional, escolha incondicional, tá? Escolhe uns e outros não. Essa é a soberania de Deus. Ele quis assim, e assim foi, e assim é, e sempre será, para Agostinho, para Lutero, para o Calvino e para aqueles que o seguem, essa doutrina. Porque eu não tenho resposta para o meu problema, porque eu fui uma pessoa muito, não me libertei, eu sou uma pessoa que busquei resposta, eu sou uma pessoa que era viciado, eu não tenho resposta. Então eu escolhi dizer que isso é por causa da soberania de Deus. Ele quis assim e é assim. Só que a graça me alcançou, só que ele me alcançou e agora eu não sou mais assim. Ele me escolheu e aqueles outros lá não. Eu fui escolhido, eu encontrei a solução assim. Se eu fui é porque ele quis. Foi isso. Então a resposta mais fácil, tá? A escolha. Escolheu um para o céu e outro para o inferno. Expiação limitada, pagou para os escolhidos. Só ele derramou o sangue dele só para alguns, só para os escolhidos. Só para aqueles escolhidos, só. Para outros não. É estranho isso. Fica até fora de texto bíblico, fica até fora dos evangelhos, fica até fora da Bíblia, da cristocêntrica de Deus, fica até fora da matéria de cristologia, fica fora de tudo. Não encaixa em nada nisso aí. Tá? Porque ele derramou o sangue dele, não foi só por um. Né? A graça irresistível, Deus só chama os escolhidos. Ele vai lá, busca só vocês, eu amo só vocês. O resto eu não amo, eu amo vocês. Isso fere todo o amor de Deus, fere todo esse amor grandioso que ele tem pelo mundo, mas pelas pessoas, fere tudo, né? A perseverança do santo, escolhido de qualquer jeito, vai chegar. De qualquer jeito tu vai chegar no céu. Se você for uma escolha, se você foi aquele que ele pagou por você, Deus só chamou só você, ou seja... E a perseverança, escolhido, qualquer jeito tu vai chegar lá. No final tu chega lá. Não se preocupa não. De qualquer jeito tu vai ser salvo. Essa é a doutrina que eles pregam. De qualquer jeito tu vai chegar lá. É os 5 pontos do calvinismo. Qualquer jeito tu vai chegar lá. Se tu tem, como perguntaram para Calvino, Calvino, como que tu sabe que é os escolhidos? Não, eu fiz 3 teses, que essas 3 teses aqui comprova que essa pessoa é salva. A qual? Ele aceita, levanta a mão para todo mundo, ele recebe a graça, ele faz parte da Santa Ceia, do batismo, ou do batismo da Santa Ceia, isso já é um sinal que ele é eleito. É só isso? Quer dizer que a pessoa batiza, que a pessoa toma a ceia, que a pessoa ela declara que aceitou Jesus, ela já está salvo? Maravilha, Calvino! Foi isso que Calvino disse. Ele não sabe que é os eleitos, mas ele tem essas 3 teses que comprovam que a pessoa está salvo. Maravilha! Vou te dizer, maravilha. Muito simples, simples. Segundo Calvino, o pensamento das igrejas, das igrejas. Calvino pensava assim, Deus, homem, trabalha para a salvação. É isso, tá? Deus mais o homem trabalha para a salvação. Uma coisa vai com a outra. Sem o homem não tem salvação. Ele veio para salvar o homem. Ele veio para salvar o homem. Simples. Para salvar o homem. O homem tem que estar nessa história. Tem que estar nesse corredor. Não tem como. O homem, a mulher, que seja. Exemplo. Deus envia Jesus para possibilitar a salvação. Deus para possibilitar. É brincadeira. O homem não é totalmente depravado, ou seja, ele não é totalmente depravado, isso é metade. Né? Isso é metade, isso é o que eles pensam. O homem tem fé por si só, eu tenho fé por si só. Isso aqui já quebra tudo, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o que? A palavra de Deus, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Se o homem não precisasse de pelo menos, de poder de escolher essa maravilhosa graça, de poder escolher o sacrifício, aproveitar esse presente que Jesus deu, de poder estar com Cristo, poder ter o Espírito Santo, para que tem a Bíblia? Só precisava do Torá, só precisava do Antigo Testamento. Para que ter o Novo Testamento? Na realidade, se você observar os escritos de Agostinho, você vai que ele coloca mais Deus como centro de tudo
esquece de Jesus como sendo a Trindade um só. Não existe três deuses, é um só. Ele coloca. Aí vem aí, ele começa a dizer aqui, ó. Esse é o homem santifica e se mantém no caminho, ou seja, ele vai santificando, ele vai mantendo. Ele vai se buscando a santificação, a própria Bíblia diz. Sem a santificação ninguém verá Deus. É a Bíblia que diz. Que santificai, quem é sujo demais, quem é santo santifica mais. Ele mesmo disse para Israel ser separado, para Israel ser um povo só, um povo lavado, um povo santo. Ele mesmo disse, isso não muda, isso não muda em nada. Sempre foi assim, como ele chamou os 12 para ser diferente dos fariseus, dos povos de pagão e etc. Sempre foi assim, e não vai mudar, porque Calvino quer que mude, não vai, tá? O texto que prova a expiação. Aí, é estranho, esse texto aqui, pelo menos é assim, dogmático é assim. É 3 textos, já dá para você criar aí uma doutrina, vamos dizer que se encaixa, pelo menos é assim no cristianismo. Não vamos também generalizar, né? Mas é o que mais se encaixa. Eu não vou pegar todos os textos, mas pelo menos só 3, tá? O que é mais amplo assim, tá? Atos capítulo 17, 30 diz assim, mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos, homens, em todo o lugar que se arrependa. Ô, louco! Pelo amor de Deus. Aí não dá, né? A todos. A todos. Bíblia James, tá? James também. Eu vi até na judaica também. A todos. A todos. Isso aqui, pelo amor de Deus. Deus tem 2 bocas ou não dá? O que acontece é uma má interpretação de confundir, determinar. Determinar. Eu tenho um filho. Eu tenho planos para ele. Eu tenho planos para ele. E na realidade, muitos planos eu posso fazer. Eu posso fazer. Mas se eu fazer, como que essa criança vai ser quando ela chegar em determinado lugar? Como? É a mesma coisa uma criança que tem um chamado de pastor. Deus tem um plano para ser pastor. Deus pega, já coloca ele lá, pá, como pastor. Nunca pastoreou, nunca foi obreiro, nunca foi no seminário, nunca fez nada. Não, Deus capacita. Falam como se os discípulos não tivessem sentado, se não tivessem sentado e aprendido. Eles teve um mestre que ensinou eles. Deus tem um plano para todo mundo, sim. Para todo mundo. Agora tem um percurso para esse camarada chegar até lá. Tem um percurso. E esse percurso, para alguns, ele é Deus que determina e eu não tenho escolha de escolher se eu não quero ou não. Como que eu sou um robô? Robô. Não é porque eu não tenho resposta para tudo que eu vou escolher colocar a culpa tudo em Deus. Ah, eu adulterei porque Deus permitiu? Não, isso é moral, isso é da pessoa, caráter, isso não pode. É lógico que não pode, mas por que não? Os calvinistas de pedra, os aqueles mesmo, ele diz que até a roupa é Deus que determina. Ué, até eu escondo meu sapato. Para Caim Deus pode falar, porque bateu na tua porta, coube tu a dominar, decidir, não fazer isso, tal, tal, tal. Para ele sim. Para nós hoje não, hoje é Deus. O camarada morre ali, é Deus. O próprio Calvino se perdeu na sua própria fala. Aí o outro diz assim, ó, Tito 11:12, porque a graça salvadora de Deus se há de manifestado a todos os homens. Todos os homens. Todos. 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 Como eu li Atos, aqui é Tito, quando eu li Atos, mas Deus não tendo em conta o tempo da ignorância, tá? O homem em todo lugar. Aqui já Tito 11:12-13, a graça salvadora se manifesta a todos. A todos. Aí você vai ver Mateus 11:28, que é o texto que todo mundo conhece. Venha a mim todos os que estão... Então você vai ver que nos 3 textos está falando todos os homens, todos os que estão cansados. Também o Tito também fala todos os homens, porque era costume colocar mais homens e crianças, mas não colocava as mulheres, porque as mulheres estão agrupadas nesse grupo. Não sei se algum calvinista talvez não entende isso, mas tem mulher aqui no meio também. Então ele está falando todos, todos.
E pode olhar em grego, pode olhar em o que você quiser. Tá? Mateus vai dizer, venha a mim todos. Então, Mateus era um judeu que estava pregando para judeu. Então ele sabia o que ele estava falando. Não era só para judeu. Era para todos. Tá? E aí a gente vai ver aqui na observação, né, como ele estudou em Paris e dentre outros lugares, ele fez a instituição da religião em 1536, tá, sob a predestinação versus católico. Calvino, embora não sabia dizer quem eram os escolhidos, como eu acabei de dizer, não sabia, ele acreditava em 3 teses, como eu vou repetir outra vez: participação do sacramento, batismo e ceia, uma vida moral reta, uma confissão pública, e isso comprova que eu sou salvo. Simples. Se você é batizado, se você toma Santa Ceia, se você cumpre todo ali o regimento, isso quer dizer, não precisa nem santidade, não precisa nem você se separar, não precisa nem você andar em santidade. Você já é santo como vosso Pai é santo. Não precisa nem ser como os discípulos de Antioquia. Eles falavam como Jesus, andavam como Jesus, se vestia como Jesus. Não precisa. Só basta você tomar Santa Ceia, é isso que eles entendem. Só basta ser batizado, né? Fazer todo o ritual, e aí todo mundo está salvo. Esse é o eleito, escolhido. Então as mensagens têm que ser diferentes. Tome ceia, batize, ritual, o resto, maravilha. Era assim que Calvino pensava. E Agostinho, Lutero e etc. O que eu quero dizer aqui para você é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Tinha que tirar essa parte. Jesus, ele nos tirou da escravidão. E todos aqueles que se achegam, ele disse, eu coloco diante de vós 2 caminhos, um da bênção e um da maldição. Ele sempre antes, ele avisa o que vai acontecer. Sempre que foi assim com Israel. Sempre. O livro de Juízes, você vai observar, se vocês andarem no meu caminho, vocês vão ser abençoados, vocês vão prosperar, vocês vão ter tudo. Mas eles procuravam um caminho errado. Deus nunca determinou nada, desgraça na vida de ninguém. Deus nunca quis o mal para ninguém. Deus sempre escolheu o bem. A Bíblia diz que o pensamento de Deus para o ser humano é pensamento de paz. Ele próprio disse para Adão e a Eva, olha, vocês estão aqui para ser feliz. Vocês estão aqui para ser feliz. Para mim dar ordem para alguém não mexer naquilo, é porque eu não estou dando autorização para ele mexer naquilo. Se eu falo não mexa, é porque ele tem que escolher se vai ou não mexer. Como é que Deus determina algo e diz para alguém não mexa? Que estranho! Se vós me obedeceres, sereis abençoados no entrar e no sair. Como é que Deus manda alguém obedecer se é Deus que determina isso? Como é que Deus fala para Caim, não faça, mas tu fez, porque tu fez? Você tinha que decidir o que você tinha que fazer. Então você vai ver que Deus veio para todos, mas nem todos o aceitam. Nem todos aceitam. Não tem como você ficar, tentar descobrir por que pessoas morrem de câncer, por que pessoas morrem atropeladas, por que pessoas acontecem isso, e dizer, foi Deus que determinou. Nunca! O homem escolhe o seu próprio caminho, o da bênção e o da maldição. Jesus derramou sangue por todos. A graça é um presente, e esse presente, tá, não é para mim gloriar, não é para mim dizer que eu mereço, não mereço nada. Eu apenas aceitei, eu apenas abracei. Eu estou reconhecendo que Ele é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, que me amou e que me ama, e que se eu andar nos seus caminhos, como ele disse para Maria, para dentre outros, a minha família é essas que ouvem a minha palavra. Se nós obedecemos a sua palavra, nós estamos obedecendo a Jesus. Se nós obedecemos os seus mandamentos, nós vamos estar caminhando com ele. Como que é isso, Kleber? Então quer dizer que ele precisa de mim? Não, sou eu que preciso dele. É por isso que eu tenho a Bíblia.
Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Como que o ser humano ajuda? O ser humano não ajuda em nada em Deus. Quando a gente fala que tem a parte do ser humano, a parte de ler, a parte de obedecer, a parte de andar na palavra, a parte de andar na santidade, é a Bíblia que diz isso. Não é que nós ajudamos a Deus a salvação, é porque a Bíblia diz que o inferno não foi feito para o homem, foi para o diabo. Mas se eu não obedecer a palavra de Deus, ele disse para aquele jovem rico: tu conhece a palavra? Conheço. Ou a lei? Então vende, distribui e me segue. Ele não quis seguir, foi escolha dele. Foi escolha dele. A graça, o amor, o abraço de Deus estava ali. Estava ali. Agora, querer encontrar resposta para tudo, querer encontrar resposta, foi o mal de Agostinho, foi o mal de Lutero, foi o mal de Calvino, se perdeu no meio do caminho, como muitos se perderam na doutrina da salvação, da escatologia. Querem entrar na mente de Deus, querem ser a mente, querem ser o cérebro de Deus, querem entender os pensamentos de Deus. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são diferentes, não são igual aos nossos. Calvinista quer estar na mente de Deus. O que eu faria se eu fosse Deus? Mas não é Deus. Não, eu tenho que pensar como Deus. Que papo é esse? Você tem que ter a mente de Cristo. Não pensar como Ele. Você tem que ter a mente dele. O que é ter a mente dele? É a palavra de Deus. Como que Jesus agia? Como que ele faria? Como que ele agia nessa conduta? Não querer querer saber o que Deus está pensando. Os pensamentos dele são diferentes do nosso. Por isso, abra os olhos. Não tenha medo de perder a salvação. Você não precisa. Se você estiver andando na palavra, mesmo você errando, pedindo misericórdia, perdão a Deus, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa recebe misericórdia. A Bíblia diz isso. Aquele que confessa e deixa recebe misericórdia. Escute, para alguns calvinistas não vai concordar. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, peraí, calma aí, se converter dos seus maus caminhos, Deus vai sarar a terra, vai curar e perdoar os vossos pecados. Então há uma condição para isso. Há uma condição para isso. Por isso, aquele que se achega a Deus tem que crer que é galardoador. Tem que crer que está salvo. Tem que crer. Mas isso vai depender também da tua escolha, da tua conduta, do jeito que você anda. Ser crente não é andar de qualquer maneira. Ser crente não é viver como qualquer um anda, não. Você é diferente. Não adianta ser diferente. As pessoas vão te ver diferente. As pessoas vão te falar: caramba, tu é crente. Agora, se você não há diferença entre Israel, não há diferença entre Judá, não há diferença entre o Egito, entre Babilônia, não há diferença. Não é isso que a Bíblia mostra. Um verdadeiro teólogo, um verdadeiro estudante da palavra, ele é sincero. Ele é sincero. Muitos estão aderindo ao calvinismo porque não cobra nada dele. Porque não cobra nada dele. O importante é você ter essas 3 teses. Batismo, ceia e liturgia. Pronto, está salvo. Isso é um sinal que Deus escolheu você. Só isso. Cai nessa não. Cai nessa não. Não cai nessa, porque a igreja primitiva não fazia isso. Para de ficar seguindo as doutrinas dos pais da igreja. Para de seguir Armínio, de seguir Calvino, de seguir Pai, Agostinho, Ambrósio, e dentre Wesley, e John Wesley, Hus, e não sei quem. Vamos seguir a doutrina dele. Para com isso. Segue a Jesus. Segue. Ele é o maior exemplo. Esses homens queriam resposta. E dizer que eles encontraram a resposta em Deus, falando que o mal vem de Deus, não, isso não, tá bom? Então, ele não é o pai do calvinismo. Quem é o pai do calvinismo é Agostinho e Lutero. Eu sei que é só um comentário, tá? Não tem problema, muitos talvez não vão aceitar, é um assunto chato, não é polêmico. Eu também nem vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu com a mocinha, porque
Alguns vão dizer que, você sabe, calvinista, tudo é Deus. Não, não é Deus não. Isso é o ser humano que escolheu ser mal. É o ser humano que deixou a graça, deixou Deus, escolheu o lado errado e não quis o caminho, que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele disse, eu sou o caminho. Você escolhe eu que sou o caminho, Jesus, ou escolhe o caminho errado? Você escolhe. Ninguém está negando a salvação. Ninguém está negando o sacrifício. Jesus fez porque ele não deve nada para ninguém. Ele colocou o homem no jardim, o homem caiu, pecou, ele disse, não, vou dar mais uma oportunidade para o homem escolher. Ele vai poder renunciar o que ele fez aí, ó. Ele vai poder falar não e não e não, não vou fazer. Eu prefiro ficar com Cristo. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Vai para Cristo. Vai para Ele. E com certeza você vai encontrar paz. Vai encontrar resposta. Mas não coloque a culpa tudo em Deus porque você está desempregado, porque morreu teu parente, porque você perdeu um ente querido, porque fulana morreu. Ah, foi Deus que quis assim. Não. Não pense assim. Não pense assim. Não pense. Deus não quer te ver chorando, Deus não quer te ver sofrendo. Alguma coisa que nós fizemos no passado pode estar colhendo hoje. Alguma coisa você fez que está colhendo hoje. Nem tudo é determinar, Deus determinou. Permissão é uma coisa, determinismo é outra. Deus abençoe.